a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre segurança e saúde no trabalho. Do trabalho, pessoal, para engenheiro, essa é a única pós-graduação que te dá outra habilitação. Então, se o cara é engenheiro mecânico, ele vai se tornar engenheiro de segurança do trabalho, tá? Professor, arquiteto. Arquiteto também pode fazer a pós-graduação em segurança do trabalho, tá? E se tornar engenheiro de segurança do trabalho, beleza? Só que lembrando, na arquitetura eles têm um conselho deles, o CAL. Para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter o CREA. Então, aí o arquiteto, no caso, vai ter que ter o CAL e o CREA. Beleza? A não ser que tenha alguma legislação específica que eu desconheço, que tenha saído aí, ou algo nesse sentido, regulando isso de maneira diferente. Mas, a priori, é assim, tá? Técnico de segurança. Formou ensino médio, fez o curso técnico em segurança do trabalho, que é em torno aí de 1 ano e meio, 2 anos, tá? Auxiliar de enfermagem do trabalho, fez o curso técnico em enfermagem do trabalho, depois faz uma complementação para atuar na enfermagem do trabalho, tá? Pessoal, é importante vocês saberem porque eles podem perguntar quais são os cargos de nível superior e tudo mais, cargos de nível técnico, beleza? E como é que são as formas para que eles consigam né, atuar nessas funções, beleza? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns itens mais importantes da NR4. A NR4 ela é bem simples, só que ela acaba causando algumas dúvidas entre o pessoal, principalmente quando a gente fala sobre SESMIT centralizado, a questão de composição de SESMIT ou não, como fazer um SESMIT comum. Então, esses são os itens que causam mais confusão com o pessoal que está estudando. Então, eu vou trazer alguns pontos desses para que vocês entendam e também eu selecionei os itens que são mais cobrados nas provas. Então, igual eu falei para vocês, atualmente, as principais normas aí, né? A gente tem a 4, a 5, a NR5 representa aí, NR5, a NR15. A NR15, por exemplo, representa quase 12%, aí, 10 a 12% da quantidade de questões que tem disponíveis aí para vocês fazerem. Então, é uma norma que realmente tem muita questão, é uma norma que é bastante cobrada. Assim, a NR4 também e a NR5, tá? Então, são as normas principais que vocês têm que saber, que vocês têm que ter conhecimento para realizar a prova do concurso de vocês, tá? Então, ó, empresas que possuem mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja graduação de risco seja de grau superior ao da atividade principal. Como assim, professor? Ele está falando o seguinte, que se nas minhas empresas eu possuir mais de 50% de empregados ou o setor com atividade cuja gradação de risco seja superior ao da atividade principal, eu devo utilizar ela. Como assim? Lembra que eu falei para vocês aqui, quando vocês pesquisam lá, vai ter o KNAI principal. Vou colocar aqui, KNAI principal, e eu vou ter os KNAIs secundários. O KNAI, ele pode ter uma gradação de risco diferente. Vamos supor que esse aqui seja 2 e esse aqui seja 3. Se mais de 50% dos meus funcionários forem contratados para exercer essa atividade do KNAI secundário, então eu devo fazer o dimensionamento do meu SESMIT com base nele. Tá vendo? Grau de risco 3. Tá ok? Ou então, se o grau de risco, no caso, for superior ao da atividade principal, beleza? Deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco. Então, aqui no caso aqui do exemplo, esse aqui é o maior grau de risco, então grau de risco 3, né? Então, grau de risco 3, obedecendo disposto no quadro 2. Quadro 2 a gente vai ver um pouco mais na frente, que é como é feito o dimensionamento do SESMIT. Beleza? Tranquilo, então até aí, beleza?